Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Filosofia Capital. Hoje, dia 18, quinta-feira de dezembro, bora para a nossa análise diária. Galera, deixem um like, tá? Deixem um like e compartilhem o nosso canal com um amigo de vocês. Dúvidas? Escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Pessoal, é o seguinte, hoje nós tivemos os DIs, né? Já amanhecendo, eles fizeram uma alta, mas depois, né, a gente teve um arrefecimento, tá, galera? Isso aqui produziu nossos juros, né? Olha só, os juros ele estava trabalhando de forma um pouco mais altista na abertura do mercado, pegou uma certa tendência de alta e depois arrefeceu, né? E agora tá meio que no 0 a 0. Isso aqui faz com que os nossos ativos, né? No caso a bolsa está numa tendência de alta, tá? Câmbio uma tendência um pouco mais flat, né? Ele chegou a ficar 0,60 de alta, mas já está aqui numa região que eu diria para vocês, né? Que a gente tem aqui as curvas gaussianas, uma região confortável, a gente já nos é conhecido, né? Mas ele vai ficar aqui, né? E tendência é que ele fique aqui nesse espaço, né, pessoal? Mas bora aqui começar pelo mini índice, depois nós chegamos no dólar, tá? Então, galera, o mini índice, a gente teve aqui, né? O micro S&P 500, o S&P 500, as nossas bolsas no mundo operando em alta, tá, pessoal? Numa leve alta, logo pela manhã. Parte de energia operando também numa alta, depois da abertura do mercado americano, essa alta se intensificou, não é uma tão expressiva aqui, no caso do Brent e do WTI, tá? Os metais eles estão trabalhando de forma um pouquinho mais flat, sendo que a silver, né? A nossa prata ela tá caindo e o nosso ouro ele ficou flat, só que para alta, e de resto na alta também, inclusive o nosso Ori ele ficou flat, um pouquinho mais para queda, né, galera? Hoje nós tivemos também a nossa decisão, né, do Banco da Inglaterra sobre a taxa de juros, que mais? IPCA e taxa de inflação, né? Então, a gente viu que nesse momento, né, de 10,5 a gente teve uma pequena oscilação, não foi tão grande. O DXY realmente oscilou, né? A gente teve, quando foi ali na Inglaterra, uma pequena oscilação, né? Mas quando foi a americana, que os dados ele veio um pouco mais em queda, o nosso DXY ele estava um pouco mais positivo e agora está trabalhando de forma um pouco mais negativa, né? Mas meio que no 0 a 0, né? 0,09, 0,010 de queda. Ele está preso aqui nesse range ainda, pessoal. A nossa bolsa, então, nosso mini índice, né? A gente viu que inclusive a abertura, olha só, as ações elas estão um pouco mais na alta, né? Alguns índices estão em queda e outros em alta, né? Fato é que nós tivemos a abertura aqui do nosso mini índice, né? Um leve gap de alta de 30 pontos. Ele veio aqui, tocou o nosso ajuste e o nosso POC de ontem, tá? Essa movimentação no qual ele passou, tá, galera? Teve um toque aqui que eu achei que poderia ser interessante uma venda, que ela até veio, né? Ele ficou aqui um pouco mais relutante, não passando, né, do 160 e 500, né? A gente está aqui no 160 e 500. Veio aqui, renovou a mínima de até então, mas não conseguiu passar, né, galera? Eu achei que aqui caberia, tá? Uma venda, ela foi um pouco mais sofrida, o stop estaria realmente atrás do nosso ajuste, né? Ou fazer a operação, né, de até vender aqui para buscar essa mínima, tá? Mas ele fez essa movimentação, foi um pouquinho mais tardia, né? Praticamente ele ficou meia hora aqui, né, pessoal? Meia hora. Então,
é melhor esperar a abertura do mercado à vista. A abertura do mercado à vista, olha só, né, galera? Então a gente viu um resultado um pouco mais conflituoso, mas o nosso DI, eles estavam operando em alta, né? Sendo que os DIs estão operando em alta, eu tendo a mais a vender, tá? Então ele fez essa movimentação e aqui tá nossa linha zero, né, galera? Então aqui tá o 0,50 de alta, né? Conforme eu mostro para vocês, o 0,50 de alta, 0,50 de queda. Então aqui ele tá meio perigoso ainda, né? O certo é ele pegar um direcional e nós entrarmos no pullback. Mas com essa abertura, né, e aqui as nossas ações um pouquinho mais flat, tá, galera? Um pouquinho mais flat para alta. Alguns índices aqui, índice de defesa, né, índice imobiliário, o que mais, né? Índice de consumo tá um pouquinho zerado também, né? Ações de defesa aqui, né? Esse BDEF, né? Ações de defesa. Então estava um pouquinho mais flat, mas as nossas ações, né, de forma geral, elas estavam flat, um pouco mais compradoras. Então, o que eu entendi, né? A gente teve aqui o dado, né? Então aqui a gente tem 10,5, né? O dado que ele fez uma movimentação conforme as outras bolsas que performaram na alta, né? Então, quando ele fez essa movimentação, né? E aqui a gente tem essa liquidez. Tá, ele veio aqui, eu acho que aqui caberia, né, nessa região caberia uma compra para vir trazer para níveis mais altos, inclusive para um 0,5%, tá? Mas ele fez uma movimentação melhor, que aqui, galera, aqui sim eu entendi que realmente aqui estaria, né, uma movimentação bem mais forte, né? Porque aqui a gente tem o nosso pocket até então, tá? Então a gente tem a liquidez aqui. Ele pega, né, a tendência, não tão clara assim, mas depois volta, né, e a gente tem o nosso reteste aqui, né. Então, como eu digo para vocês, né, os nossos DIs, eles começaram também a ter um arrefecimento, mas eles estavam mais ou menos, né, todos na alta, né. Então, com todos na alta, eu achei um pouco mais interessante vender, sinceramente, aqui, né? Então aqui a gente já teria a compra se ele não passa a venda. Então eu sei que é um pouquinho conflituoso, né, galera? Mas porque assim, a gente tem o nosso trade location, né? Onde no trade location já fala, o próprio nome já fala. Então a gente tem a rejeição, né? Aqui você pode operar aqui também e aqui, né? Nesses outros níveis fica um pouquinho mais ruim de operar. E aqui no meio também você pode passar um pouco de calor. O que eu preconizo? Que ele passe, pegue uma certa tendência, volte. Aí quando ele testa aqui e se mostra realmente um certo suporte, aí sim a gente compra para vir para esses níveis mais altos, tá, galera? Então, conforme o próprio nome diz, né, que é o trade location, então local de trade, local para fazer as operações, né? Então essa aqui é a nossa vertente. E ainda mais com o nosso price action, tá? E sabendo a nossa macroeconomia, microeconomia, macroestrutura e microestrutura de mercado. Então é tudo isso, né, galera? Não tem um trabalho fácil para o mercado, né? Mercado não dá para simplificar tanto assim. Tá, abertura do mercado americano, né? Então a gente viu aqui que inclusive o nosso EWZ está operando em 0,90, né? Basicamente aqui está quase 0,99, 1% de alta, né? EWZ em alta, né? E o BR Titãs também operando em alta, tá, galera? Inclusive o EWZ na pré-abertura ele rejeitou totalmente o POC, né? E decidiu abrir um pouco mais uma tendência de alta, né? Que isso aqui foi se consolidando, tá? BR Titãs também, né? Sem gap, mas fez uma movimentação de topos e fundos ascendentes. Então, galera, basicamente foi isso, né? Para o nosso mini índice.
a gente viu, né, o arrefecimento. Quando chegou o arrefecimento dos nossos DIs, aí sim, né, a gente podia ter uma certa entrada um pouco mais, eu diria que assertiva, né? Quando a gente tem essa liquidez aqui, né? Ele traz essa liquidez, fica trabalhando, né? E aqui ele não conseguiu mais passar, tá? Depois ele passou essa liquidez, renovou essa máxima, então a gente tem essas máximas aqui, voltou na liquidez de novo, né? E aqui está a nossa compra, né? Mas se nós formos ver, ele basicamente a gente tem uma liquidez aqui, né? A gente tem uma liquidez aqui e a gente tem um movimento mais forte. O que a gente chama desse movimento mais forte? O liquid sweep, né? Foi uma movimentação um pouco mais interessante, olha só. Dado as influências também das nossas ações, dos ETFs, né, dos índices. Essa movimentação então aqui um pouquinho mais arbitrada, né? Seria um pouquinho mais interessante de fazer ela. Mas essa aqui, né, nessa liquidez, quando ele faz o liquid sweep, que ele volta, né, na liquidez principal, aí aqui tem uma certa rejeição da compra, né? Então a rejeição da venda, né? Então os compradores eles estão começando a comprar de novo. E aqui daria pra gente, até na modalidade scalp, né, galera? Pra vir renovar de novo essa máxima. E se ele quiser andar mesmo, o alvo, eu diria, o primeiro alvo, tá? Então eu sempre coloco aqui alguns alvos. Se nós estamos entrando aqui no 161 mil, né? 161 mil. Então a gente tem essa movimentação, tá? Que o interessante seria já deixar aqui no 171.500, né? Então pegar esses 500 pontos seria interessante. O alvo final poderia ser, né? Ou então uma segunda parcial seria no 162 mil, né? Que está aqui perto do nosso 1%. Que ele não conseguiu passar, tá? Ele basicamente parou no 161.750, né? Os players os players já começam a ligar aqui os HFTs, tudo, né? E já começam a realmente soltar parte das posições, né? Então quem está nesse montante solta liga um permutation shortfall, né? Um TWAP, VWAP, todos esses algoritmos, low frequency e right frequency, para desalavancar a posição, né? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice. Mini dólar, galera, mini dólar, a gente viu os nossos pares aqui, né? Os nossos pares, eles estão hoje um pouquinho mais confuso, tá, pessoal? Então dá uma sensação um pouco mais confusa que fez com que o nosso câmbio aqui, juntamente com o nosso DXY, que ficou um pouquinho mais flat, mas nos dados pegou uma tendência de queda, tá? Um certo arrefecimento no nosso dólar. Mas para a primeira operação do dia, né? Então daqui nós já vimos, né? Que a gente tem aquela movimentação que nos é conhecida aqui: máxima da mínima da CME, POC, máxima da CME e o ajuste. Então, do POC ou da mínima da CME trazer para o nosso ajuste ou máxima da CME, né? Então quem fez essa operação aqui realmente está totalmente certo, né? Tanto que ela voltou, né? A gente teve uma volta aqui e deu para pegar basicamente 20 pontos, né? Porque a gente tem uma operação aqui que ele vem e volta, rejeita a mínima da CME e segue, né? E vai aqui no ajuste. E aqui eu não diria que seria uma compra, tá? Por mais que os nossos pares estejam um pouco mais sem um drive certo, tá? Sem uma direção certa, mas o nosso juros ele começou a subir forte, tá? E o câmbio acompanhou, foi atrás dos juros, tá, galera? Então ele fez essa movimentação aqui, né, que dava para ter trazido até o 0,5% basicamente, né? E aqui a gente tem a nossa amplitude média diária que está nos 573,5, tá, galera?
Então, aí a gente viu o arrefecimento um pouco mais do nosso juros, né? E o dólar ele meio acompanhou, tá? Então a gente tem aqui a nossa né? Nossa primeira Petax, a segunda Petax e a terceira Petax está bem aqui também, né? Terceira Petax está bem aqui. Então a gente viu que do preço futuro ele veio e buscou o spot do dia, tá? Depois trabalhou o segundo preço futuro, tá? Trabalhou o segundo preço futuro um pouco mais comprador, mas depois veio, né, do terceiro preço futuro e buscou a nossa taxa à vista, né, galera? Então, basicamente, esta movimentação aqui, né, e aqui, 10h30, nós deveríamos ver como o dólar ele operou, né? Que ele deu um spike de queda, mas a gente tem que esperar um pouco para poder entrar. O fato é que depois dessa segunda hora, né? A gente tem aqui uma primeira liquidez, né? A gente tem primeira liquidez, ele jogou a primeira Petax futura, os DI com os DI subindo, né? Mas o nosso Forex não estava tão claro assim, né? Então possivelmente nós poderíamos ter uma tendência de alta, tá? O que não foi feita durante esse pregão, né? O dólar ele ficou um pouco mais errátil, tá? Entre o preço futuro e a gente tem a nossa taxa à vista. Preço futuro ficou um pouco mais comprador, depois buscou taxa à vista. Depois, né? Aí aqui a gente tem, ele veio aqui basicamente na nossa amplitude média diária e no nosso POC de ontem, buscou a nossa taxa final, o nosso D0. Então, basicamente, quando a cotação busca o nosso D0, os bancos eles estão suficientemente, né, alegres, né? Eles conseguiram produzir uma certa volatilidade aqui no câmbio, que o nosso câmbio ele é flutuante, né? Então ele cria essa simetria e fecha essa simetria. O câmbio ele é feito para fazer isso, tá? E ainda conseguiu colocar o preço futuro, a média, onde a cotação ela mais trabalha, tá? Onde a cotação mais trabalha, perto da nossa média contratual. Tá aqui a nossa Petax, tá, galera? A gente até teve uma com uma diferença de 15 pontos e de 21 pontos. No nosso estudo sugerido, nós erramos basicamente 6,5 pontos, que é desta Petax, que é sugerida a meio-dia, para esta Petax, que é a Petax final, tá, galera? Então hoje foi um dia um pouquinho mais complicado para o nosso de operar, o nosso dólar, tá? Tava um pouquinho mais ruim, né? E depois dessa, que eu entendo, depois dessa operação, que ela tava, para mim, se não foi a melhor, eu acho que uma venda aqui, eu não sei se eu faria o tipo de operação, tá, galera? Mas eu acho que como ele conseguiu buscar o primeiro spot do dia e embargou, né? Então, quando a gente tem essa movimentação, ele veio buscar a liquidez da primeira uma hora, tá, de mercado, das 9 às 10. Então, quando ele puxa uma Petax futura, né, de essa aqui está compradora. Como nós sabemos que ela está compradora? Porque foi colocado, inclusive, né, o primeiro spot do dia e o preço futuro por cima da maior liquidez da primeira uma hora. Isso aqui dá um sentido de comprador. Mas na segunda já veio vendedora. Entendeu como que fica um pouquinho mais confuso, né, galera? Fica um pouquinho mais confuso, tá? Então, basicamente é isso. E lembrando, né, galera, ontem o dólar ele fez a mesma coisa que eu falei de anteontem, né? Então ele vem do preço ele busca o preço futuro e aqui tem uma compra, né? Novamente, a gente tem o preço futuro aqui, né? A gente tinha o preço futuro aqui caberia na modalidade de escapa uma compra para vir trazer para essa liquidez aqui, né? A gente tem uma liquidez aqui no qual realmente renderia bons pontos, né? E agora, galera, como ele conseguiu buscar os postos do dia, né? Como ele está trabalhando de forma um pouco mais baixista, então
aqui eu entendo que poder no primeiro toque, tá? Aqui no primeiro toque, aqui a gente tem, né? Então o primeiro toque já tem aqui já daria para ter uma certa uma possível venda para vir desafiar essa mínima de até então, tá, galera? Mas ele fez esse toque, né, e ficou aqui meio que zigue-zagueando e tá aqui abaixo ainda, né? Ou leva um stop ou pega uns poucos pontos, né, galera? Então basicamente é isso, tá, pessoal? Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!